O caso da base Fort Riley. No dia 8 de novembro de 1992, na base Fort Riley, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, próximo às 8 horas da noite, uma luz misteriosa surgiu nos céus. Era uma noite com os céus praticamente limpo. Porém, esta luz incomum chamou a atenção dos militares presentes na base. A luz estava a noroeste a uma altura de mais ou menos uns 3.000 pés, segundo as testemunhas ali presentes. Após vários minutos tentando descobrir o que seria aquela luz, foi dada a ordem para que 2 soldados fossem averiguar o que seria aquela luz. Os homens chamados para o serviço era o 1º tenente James Kennedy, acompanhado do 2º oficial Charles McNoyer. Sendo assim, os homens entraram em um veículo militar e saíram da base sentido a luz. Quando os homens estavam se aproximando de um local mais próximo à luz, puderam perceber que aquela luz se tratava de um objeto em formato de disco. Porém, o objeto começou a se mover em direção aos 2 homens. Como estavam armados, sacaram suas armas e tentaram chamar reforços pelo rádio. Porém, sem sucesso. Quando os 2 homens sacaram suas armas, o objeto começou a fazer um barulho ensurdecedor, que fez com que eles largassem as suas armas e colocassem as suas mãos nos ouvidos. Neste momento, o objeto começou a descer rapidamente, e quando estava a uma altura de aproximadamente 2 metros do chão, o objeto parou. Foi aí que então os homens puderam ver que seus amigos da base estavam indo em sua direção para dar apoio. Foram poucos segundos que o objeto ficou pairando no ar. Foi o suficiente para que ambos os homens pudessem ver detalhadamente o objeto. Os homens descreveram o objeto da seguinte forma: era um objeto enorme com cerca de 40 metros de diâmetro, com aproximadamente 15 metros de altura. E o objeto emitia luzes de cores intensas que oscilava do azul intenso ao vermelho intenso e às vezes ficava branco meio azulado, e o objeto emitia calor. Os homens descreveram também que o objeto girava em torno de si mesmo. Neste curto espaço de tempo que os homens ficaram frente a frente ao objeto, seus amigos correram para dar suporte. Foi neste momento em que os outros soldados estavam se aproximando que o objeto subiu com uma velocidade extrema rumo aos céus e desaparecendo na escuridão. Após o ocorrido, ambos os homens foram proibidos de falar o que havia acontecido, assim sendo transmitida a mesma ordem para os seus demais companheiros presentes naquele dia. O que mais intrigou os militares foi que, como um objeto daquele tamanho com aquelas dimensões, passou despercebido nos radares, e como um objeto simplesmente gigante flutuava sem barulho de motores propulsores e sem falar na sua incrível velocidade que desafiava as leis da física. Essa história só veio a público anos depois que ambos os homens se aposentaram e resolveram contar essa história. E você, o que acha dessa história? Não deixe de comentar e dar aquele like. Se inscreva no canal.